E foi naquela madrugada que ouvi acontecer coisas estranhas. E o vulto que estava na escuridão acabou se revelando algo que eu não acreditava que existisse. E o medo que eu vivi naqueles momentos foi que a criatura poderia vir me pegar e o pior acontecer. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal, e obrigado por assistir os vídeos do nosso canal. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Paulo. E esse acontecimento foi na cidade de Passos, que fica no estado de Minas Gerais, e foi no ano de 2015, e nessa época ele tinha 32 anos. E tudo começou assim. Eu trabalhava nessa época em uma empresa. E o meu turno era na parte da noite. E certo dia, o meu primo me ligou no meu serviço. E o que ele queria era um dinheiro emprestado para algumas das suas despesas. Mas como o meu primo também me ajudava muito, eu falei para ele que eu iria passar pela sua casa depois que eu saísse do serviço. E assim foi, porque quando terminou o meu turno, pelas 10 horas da noite, eu peguei o ônibus e logo eu desci perto da casa desse meu parente. Mas nessa hora que eu estava na rua, eu vi dois homens entrando dentro do mato. Mas eu não liguei para isso e cheguei na casa do meu primo. E quando eu cheguei aonde ele morava, eu arrumei o dinheiro para ele. Mas fiquei um pouco ali em sua residência conversando. E quando era próximo da meia-noite, eu acabei saindo da residência do meu primo para ir embora para minha casa. E para chegar rápido aonde eu morava, eu teria que cortar um caminho por uma trilha e andar por uns 10 minutos por uma estrada de terra que tinha ali perto, para poder chegar na minha casa rápido. E assim então eu peguei esse caminho e fui andando e cheguei até essa estrada de terra. E nesse lugar tinha um pequeno sítio, onde nesse local tinha uma casa velha abandonada há muito tempo. Mas o estranho de tudo isso é que enquanto eu chegava mais perto, eu percebia que tinha algum tipo de luz ali dentro da casa abandonada. E comecei a ouvir alguns barulhos vindo daquele lugar. E eu fiquei já meio assustado de passar por ali. Mas como era o único caminho, eu tive que me arriscar e continuei andando. Mas quando eu cheguei bem em frente do lugar, eu vi alguém sair de dentro dessa casa e correu para a rua de terra. E logo sumiu. Mas eu fiquei meio sem reação do que fazer nessa hora. E de repente eu vi algo saindo de dentro daquela casa abandonada. E era um tipo de um vulto preto. E quando isso saiu dali de dentro e veio para fora da casa, e deu para ver com a luz do poste que aquilo era um tipo de uma criatura que andava em pé, tipo igual um homem. E na hora eu levei um baita susto de ver aquela criatura na minha frente, porque aquele bicho tinha uma cabeça quase igual a de um cachorro, e o corpo era todo peludo. E eu nessa hora me agachei ali perto da cerca do sítio, porque como o lugar era abandonado, a mata em volta era bem alta. E eu percebi que esse bicho ficava cheirando o ar e olhando meio que para a minha direção. E nesse instante eu fiquei ali pensando em como conseguir sair daquela situação sem chamar a atenção daquela criatura, que para mim eu não tinha dúvida que aquilo era um lobisomem. E esse bicho teve uma reação estranha, porque foi se esconder atrás de uns arbustos e ficou quietinho, sem fazer barulho. E eu não tirava os olhos daquela criatura.
porque esse bicho poderia sumir de onde estava e me pegar de surpresa. E nessa situação, eu fiquei ali escondido mesmo, para não correr o risco de chamar a atenção dessa criatura. Mas depois eu vi esse bicho se levantar outra vez e colocar a cabeça por cima da mata, e ficava olhando diretamente por onde eu estava escondido. E nessa hora eu gelei mais ainda, porque os olhos daquela criatura estavam bem amarela mesmo, igual a duas luzes acesas. E nesse instante eu notei que esse bicho já estava em quatro patas, como um cachorro, e começou a vir andando e olhando ali por perto do local onde eu estava. E chegou a pelo menos a uns 10 metros de distância de mim. E por azar, não tinha nem um pedaço de madeira por perto para me defender, caso esse lobisomem me achasse. Mas logo eu comecei a ouvir um barulho na estrada. E nesse momento tinha um carro passando naquela rua de terra. E vi que a criatura ficou meio confuso nessa hora. E começou a voltar para trás, tipo evitando que alguém ouvisse. Então eu aproveitei e fui para o meio da estrada e tentei parar aquele carro para me salvar. Mas o motorista não parou e ainda quase me atropelou. O automóvel acabou sumindo pela estrada. Mas nessa hora eu não esperei a ação daquele bicho e corri para o meio da mata fechada e fiquei ali escondido. E assim, depois eu acabei tomando coragem e corri até a casa do meu primo e cheguei ali bem assustado. Mas ele me atendeu rápido em sua residência. E contei para o meu primo o que tinha ocorrido comigo na estrada. E passei o resto da madrugada só pensando nessa criatura e no risco que eu corri. Mas eu acabei dormindo na casa desse meu parente. E quando eu acordei, eu peguei o ônibus e voltei para o lugar onde eu morava. Porque eu fiquei tão traumatizado com o que eu passei, que eu não queria andar a pé por aqueles lugares, que era só matas na região do bairro, porque eu achava que iria dar de cara com aquela criatura novamente, mesmo de dia. E depois desse episódio de terror que eu passei, eu voltei à minha vida normal, e já tinha se passado uma semana, mas eu sempre ficava cabreiro na parte da noite, porque o bairro que eu morava era meio perto de onde eu vi esse lobisomem. E certo dia, que eu estava em minha casa descansando, o meu primo disse para mim que foi de manhã até aquele pequeno sítio, onde a criatura apareceu. E ele me disse que quando ele entrou dentro dessa casa abandonada, tinha na parede vários desenhos de símbolos estranhos, mas alguém teria tentado apagá-los. E assim, com certeza, chegamos à conclusão que poderia ter acontecido algum ritual em relação desse lobisomem que apareceu por lá. E eu comecei a desconfiar também que seria aqueles dois homens que entraram na mata naquele dia que eu vi o lobisomem. E o porquê também saiu um homem correndo de dentro daquela casa abandonada. E depois, esse bicho também saiu de lá. Pena que estava meio escuro o local e não deu para ver nada direito, se era um daqueles dois caras que estava correndo. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que essas criaturas existem pelas madrugadas nessas matas. E tomem cuidado, porque você pode dar de cara com um lobisomem. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, ative o sininho e se inscreva.